Oi, pessoal, eu sou a Letícia Eu sou o Mikael. Eu sou a Valéria. e hoje a gente vai falar um pouco sobre o economista ganhador do Prêmio Nobel em 2018, autor da teoria do crescimento endógeno, favorável à economia sustentável e à economia das ideias, Paul Romer. Mas quem é Paul Romer? Ele é bacharel em matemática e doutor em economia pela Universidade de Chicago. Trabalhou ali no setor público como economista-chefe do Banco Mundial de 2016 a 2018. Lecionou aulas na universidade, principalmente ali de Chicago, e teve uma ação ali de empreendedorismo na empresa Aplia Inc., uma empresa que tem foco na ampliação da produtividade educacional. Em relação às suas principais obras, a gente destaca aqui três principais, mas ele escreve bastante em relação a teorias do crescimento endógeno, implementando principalmente em diferenças em relação ao modelo do solo, a tecnologia e o emprego de capital humano e inovação. Dentre as principais contribuições, a gente destacou aqui a Aplia, que seria, como eu já mencionei, um conjunto online de problemas e respostas para professores de economia que possam contribuir para os alunos e para a correção fácil da matéria. As Charter Cities, que são cidades exemplo, então muitas pessoas estão presas em países com regras ruins e instituições que acabam dificultando a criação da riqueza e a inovação como um motor econômico. Então ele destaca que a inovação é o principal fator para o crescimento e para a acumulação de capital humano. Em relação ao modelo de crescimento endógeno, o Homer acaba colocando que o progresso tecnológico é gerado dentro do próprio sistema, e é exatamente por isso que ele se chama endógeno. Então, o conhecimento e a inovação, eles são os fatores principais para o crescimento, e eles são gerados a partir da própria sociedade que você tem, acaba gerando ali retornos crescentes. Então, a partir da ideia que você tem, que você gera ali a inovação, você acaba tendo um aumento de ganho, né? Um ganho de produtividade, ganho de capital e maior acumulação. Então, isso acaba fomentando o desenvolvimento econômico do modelo do Homer. E com isso, ele traz principalmente ali a não rivalidade das ideias, que é o uso simultâneo das ideias por várias pessoas, acaba maximizando o potencial da difusão do conhecimento. Então, por exemplo, se eu utilizar a ideia e o Mikael utilizar a ideia, não seria um problema, porque as ideias são aplicadas em vários sistemas e acaba gerando um efeito positivo nas empresas, né? Então, é, acaba sendo um potencial de difusão mesmo, de conhecimento. E isso acaba trazendo também um desafio, né, em relação às patentes. Então, a proteção dessas ideias e inovações por patentes acaba limitando essa liberdade, e o Homer até acaba abordando isso mais para frente ali no seu modelo, tá? Tá, então trazendo essas ideias que a Letícia colocou, sobre como as ideias não são rivais, a questão das patentes, de maneira bem simplificada, o que o Homer ele quer colocar nesse modelo, já partindo um pouco mais da matemática, mas tentando ser breve, é que é, na economia, por exemplo, em uma indústria, eu tenho uma produção que ela vai ser feita com o quê? Com base em ideias e com base em capital, trabalho, insumos. Se eu desejar duplicar a produção dessa firma, dessa indústria, se a gente partir de apenas assim de uma ideia, bastaria que eu duplicasse os insumos, o trabalho, o capital, e assim eu obteria o dobro de produto. É, mas com as ideias não funciona bem dessa maneira, porque eu posso reutilizá-las, eu não preciso reinventar a ideia para produzir o mesmo produto. Então aqui entra essa questão que o Paul Romer levanta, que as ideias elas podem promover retornos crescentes em escala, ou seja, não vai crescer linearmente, não vai apenas, não pode até mais que duplicar, eventualmente, se eu surgir com a ideia melhor. E é isso que ele vai entrar no modelo dele, e também ele vai colocar a questão de como as ideias são o motor da economia. Então ele vai colocar que existe um capital humano nessa economia, e esse capital humano ele é dividido entre as pessoas que produzem e as pessoas que realizam pesquisa, que desenvolvem ideias. E essas pessoas que desenvolvem ideias desenvolvem justamente para obter lucros. Então entra na questão da patente que a Letícia comentou, que essa pessoa sabe que após inventar a ideia, ela pode se apropriar da ideia, vender essa ideia, utilizar essa ideia para é, criar novos produtos. Então, aqui entraria justamente, teria uma brecha para o papel do governo nessa economia do Paul Romer, onde que ele poderia entrar incentivando as pessoas a produzirem ideias, porque
a criação de novas ideias traria retornos crescentes para essa economia. Agora a gente vai abordar algumas críticas feitas ao modelo de crescimento endógeno do Romer, o que significa que outros economistas estudiosos analisaram a teoria dele e apontaram questões que não estavam tão bem resolvidas, pontos de melhoria e coisas que o modelo não consegue explicar da realidade. A primeira questão apontada é com relação ao tratamento simplista do capital, principalmente o capital humano. Ele define o capital como uma coisa muito simples, homogênea e que tem um comportamento uniforme, mas que na realidade seria uma coisa muito mais ampla, muito mais plural, muito mais variada na vida real, com relação ao conhecimento, à criação de ideias e à investigação científica, que tem todo um papel muito mais amplo na sociedade. A outra crítica é que a teoria não explica a convergência. O que seria essa convergência? Países que começam em pontos diferentes conseguem chegar num mesmo nível de desenvolvimento. A teoria do Romer não consegue explicar como que isso acontece, ou por que isso acontece. Ela também coloca recomendações de política muito simplistas, que seria somente o governo, por exemplo, investir em educação e na formação de recursos humanos para conseguir resolver todos os problemas da economia. E essas políticas poderiam ser aplicadas da mesma forma em diferentes países, e teria o mesmo resultado em todos os lugares de promoção do desenvolvimento econômico. Os críticos apontam que, na verdade, esse processo é muito mais complexo, você precisa tratar as coisas de forma particular em cada local. E, por fim, a última crítica é que é um modelo difícil de testar empiricamente. Ou seja, se você parte da vida real, das economias de verdade, de dados, para tentar provar que as coisas funcionam como a teoria prevê, você não consegue fazer essa comprovação. Então, você não consegue provar que a teoria é real e está descrevendo a realidade da forma adequada. Ele teve como legado integrar a inovação como eixo central do crescimento econômico e destacar a importância do investimento em educação e em capital humano para o progresso econômico. Esses eram pontos que não eram tão considerados tão relevantes para a teoria econômica anteriormente. Criou uma teoria aplicada, com aplicações práticas escaláveis, que realmente propõem políticas públicas, que têm um impacto global. Os seus modelos são referências para políticas públicas e políticas econômicas em diversos países. Aqui algumas referências para saberem mais sobre a teoria do Romer, o trabalho dele e a vida dele. Aqui nos livros e artigos nós temos 2 principais trabalhos que ele publicou sobre a sua teoria do crescimento endógeno e tecnológico. Algumas fontes online de artigos que podem ser acessados e também a premiação que ele recebeu no Prêmio Nobel de 2018, claro que é a maior relevância da carreira dele. Por fim, para conclusões finais, ele colocou uma visão revolucionária para as teorias do crescimento econômico, que foi elevar o papel da inovação, do conhecimento e da educação para o crescimento econômico sustentável de longo prazo. Colocou contribuições práticas que influenciaram diretamente políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. E os debates, as discussões que o Paul Romer apresentou com a sua teoria geraram debates que contribuem para o avanço contínuo da ciência econômica. É isso, agradecemos muito a sua atenção, seu interesse. Bons estudos.